A preocupação com a saúde é algo que o brasileiro não dispensa. Existem algumas doenças que ainda não são de conhecimento popular, mesmo com altas taxas de incidência. O acidente vascular cerebral é uma dessas doenças e a prevenção é essencial para não correr riscos. O AVC é conhecido como derrame. É uma perda de função neurológica que acontece por causa de entupimento ou rompimento de vasos sanguíneos do cérebro. O início é súbito. A pessoa pode apresentar paralisação ou dificuldades na movimentação dos membros e na fala. É uma emergência médica que pode causar sequelas e até a morte. A maior preocupação deve ser dos hipertensos, já que essa é a maior causa das ocorrências, representando 1/3. Em seguida, na lista de risco estão os fumantes e sedentários. Os números assustam. A Organização Mundial da Saúde alerta que o AVC é a segunda principal causa de morte no mundo. Só no Brasil, cerca de 100 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurologia, a cada 5 minutos, um brasileiro tem AVC. Algo que chama a atenção dos especialistas é o aumento do número de casos entre os jovens. Em apenas 9 anos, o registro da doença aumentou 64% entre os homens de idades entre 15 e 34 anos. Entre as mulheres, o crescimento foi de 41%. Os hábitos pouco saudáveis são a principal aposta para esses altos índices. Seja qual for o motivo, é algo preocupante. O esforço da medicina para barrar o avanço do AVC tem sido grande e os resultados são reais, tanto na parte de prevenção quanto no diagnóstico. Para os que estão no grupo de risco, é um aviso. Para os que fazem tratamento, uma esperança. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe o neurocirurgião Marcos Estavalli. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Nós vimos na reportagem, então, está aumentando o índice de pessoas mais jovens com a doença, com o AVC. Por quê? A medicina já sabe o que está acontecendo? Por que disso? Existe uma mudança do hábito populacional com relação ao trabalho, com relação ao estresse, com relação ao uso de cigarro cada vez mais precocemente. A questão é eminentemente educacional. Uma boa educação da população jovem pode voltar a impedir que esses índices aumentados continuem ocorrendo. O tratamento com remédios, com trombolítico, esse é o nome, né? Realmente reverte as sequelas do AVC, doutor? Sim. As células nervosas sem oxigênio, elas falecem, padecem muito rapidamente. Se você conseguir desobstruir a artériazinha que está levando o sangue para a área que está em sofrimento, as células voltam a respirar e a função volta. Em minutos um neurônio morre sem oxigênio, mas sempre existe um pouco de circulação colateral em volta que mantém o neurônio vivo algum tempo. Se você conseguir desobstruir o vaso principal, você consegue que a função seja recuperada e as sequelas sejam muito menores. Doutor Marcos, ainda nessa questão, Luciano fazendo a pergunta para o senhor aqui no estúdio do Rio de Janeiro, entre o aumento entre jovens, né? E também entre a diferença entre os sexos, né? Entre jovens de 15 a 34 anos, no caso dos homens, o aumento foi de 64%, e as mulheres na faixa etária, o crescimento foi de 41%. Isso tem muito mais a ver com o comportamento ou um aspecto genético? Isso tem muito mais a ver com o comportamento. Existem situações genéticas que favorecem, algumas doenças que favorecem a ocorrência de AVC em determinados grupos populacionais. Mas, a meu ver, a questão é muito mais comportamental e educacional. Por isso, o esclarecimento precoce, desde a pré-adolescência, é importante na medicina preventiva desse tipo de patologia. Oi, doutor Marcos, é Raquel falando agora. Eu queria saber se o senhor acredita que os profissionais que atendem em pronto-socorros, esses profissionais que dão os primeiros atendimentos, eles estão realmente capacitados no Brasil para fazer a identificação e também o tratamento correto do AVC, porque a demora no atendimento é uma das principais causas para uma sequela mais prolongada, não é isso? É isso, mas os profissionais frequentemente estão absolutamente capacitados. A identificação do quadro não requer uma grande experiência. Um bom médico de plantão consegue identificar a situação. O que acontece é que, às vezes, os colegas lutam com recursos exíguos para poder tomar uma providência em curto espaço de tempo. E a gente sabe que, quanto antes for instituído o tratamento, a desobstrução da artéria que está ocluída ou a drenagem de um coágulo na situação de sangramento, melhor o prognóstico, maior a chance de sobrevivência e menor o número de sequelas. Mas, em geral, no nosso país, os neurologistas e mesmo os socorristas e intensivistas estão muito bem preparados para o reconhecimento da situação e para o seu tratamento também.
Doutora, a telemedicina já está funcionando bem aqui no Brasil? Assim, o atendimento de um paciente com um quadro, com episódio de AVC, por um neurologista através da internet? A telemedicina funciona nos grandes centros, onde a gente tem recursos disponíveis. E tem uma função muito interessante, mas a aquisição da comunicabilidade do profissional que está à distância frequentemente leva um pouco de tempo. Um bom telefonema frequentemente ajuda muito a resolver a situação até que o especialista chegue. Dado o episódio de AVC, qual é a janela de tempo para a gente reduzir as sequelas? 3 horas, 4 horas? Se for um AVC isquêmico, a oclusão de uma artéria, a gente sabe que se a gente conseguir desobstruir essa artéria nos primeiros 30 minutos ou até na primeira hora e meia, as chances de recuperação são excelentes. Mas a gente considera a desobstrução arterial até 6 horas depois. Depende da classificação do paciente e do resultado dos exames que ele fizer na hora que chega. Porque se você instituir a terapêutica desobstrutiva trombolítica muito tarde também, você pode provocar uma hemorragia cerebral. Então precisa pesar a relação custo-benefício. E existem protocolos, escalas muito bem definidas que você segue para identificar a situação e instituir a terapêutica. Bom, doutor, e uma das sequelas, que podem surgir depois de um AVC é a paralisia de parte do corpo, é um dos sintomas mais reconhecidos, e a fisioterapia faz parte do tratamento e também da reabilitação desses pacientes. A repórter Anne Lotterman está na BBR, que é uma clínica que fica na zona sul do Rio de Janeiro, onde os pacientes tratam essas consequências do derrame. Ela fala com a gente ao vivo. Oi, Anne, quais são os métodos disponíveis para tratar a sequela de um AVC? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Luciano. Olha, realmente os métodos estão aumentando, mas ainda tem muita coisa para se avançar nesse tipo de tratamento. E é justamente sobre isso que eu converso com o doutor Silvio Marcos de Oliveira, que é médico fisiatra. Doutor Silvio, quais são as armas para se tratar as sequelas de um AVC? Olha só, eu acho que ainda... Realmente, como você falou, tem muita coisa para ser feita na tecnologia do tratamento do acidente vascular cerebral. Eu acho que o transplante de célula-tronco ainda está engatinhando, mas eu acho que há grande chance desse tipo de paciente. O tratamento multidisciplinar ele deve ser instituído, porque antigamente pensava-se muito em fisioterapia. Hoje em dia a gente faz fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, o psicólogo, o serviço social. Então, esse tratamento não é mais só a fisioterapia. O uso da toxina botulínica tem sido usado para diminuir a espasticidade e com isso que é aquela dureza que o paciente tem de um lado do corpo. Então, diminuindo essa espasticidade, você facilita a ação dos terapeutas e com certeza a independência do paciente. Eu vou aproveitar agora para mostrar para vocês que estão em casa, um grupo aqui que está desenvolvendo um trabalho, um tratamento de AVC com a fisioterapeuta Ana Eduarda Estima. Ana Eduarda, quanto tempo eles estão em tratamento já? Eles estão em média entre 1 e 2 anos em tratamento, já estão em final de tratamento, já estão na fase já de alta. Agora, que exercícios exatamente você desenvolve nesse momento de final de tratamento? Nesse momento, a fisioterapia enfoca muito os exercícios funcionais. Então, aqui no caso, eles estão trabalhando sentar e levantar, e que são exercícios muito importantes para a vida dele do dia a dia, que vai melhorar a velocidade de marcha, a independência dele, vai poder andar no ônibus com mais facilidade. E esses pacientes, quando têm alta daqui, eles devem continuar fazendo atividade física e continuar em tratamento médico, independente de terem alta da fisioterapia. Agora, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o doutor Silvio. Doutor Silvio, o tempo médio desse tipo de tratamento, de fisioterapia, tem um tempo médio ou não? Normalmente não tem tempo médio, é individual, cada paciente responde de uma maneira. Com certeza vai depender da extensão do acidente vascular, da lesão, da localização da área de lesão. Mas aqui na BBR a gente institui que um paciente deve chegar o mais precoce possível. Um paciente que vem depois de 2 anos já é um paciente com outras sequelas, como vício de postura, retração músculo-tendinosa. O paciente, quando vem mais precoce, com certeza a reabilitação dele vai ser melhor. O que a gente espera desse paciente? Independência em marcha e independência em atividade de vida diária.
Pergunta do estúdio, Luciano Raquel. Isso, Anne. Doutor Silvio, muito bom dia para o senhor. A gente está vendo aí que também, já estava falando agora há pouco de pacientes mais jovens, né? Eu queria saber o seguinte, se há uma relação também entre a idade e a possibilidade de uma recuperação maior e até a possibilidade de uma recuperação completa. Quanto mais jovem, por exemplo, é mais fácil atingir ou voltar com os movimentos, por exemplo? Olha só, o que a gente tem, na verdade, é a questão localização e extensão do acidente vascular cerebral. Claro que um paciente mais jovem, ele possui, por exemplo, o outro lado sem outras comorbidades. Ele não tem dor articular, ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes. Então, com certeza, vai ser um paciente de uma recuperação melhor. Vai ser um paciente melhor ou mais facilmente reabilitado. Recuperação completa, a gente nunca, assim, nós aqui nunca colocamos isso ao paciente. Nós colocamos a diferença entre curar e reabilitar. Então, nós queremos aqui reabilitar o paciente, dar independência a este paciente. Doutor Silvio, eu queria voltar para São Paulo, falar com o doutor Marcos. Falando dessa capacidade de reabilitação, doutor Marcos, o cérebro, pelo que eu li, tem uma capacidade bastante grande de mudar as funções, né? Fazer com que os neurônios de uma área que foi atingida, de uma área que não foi atingida, cumpram as funções daqueles que foram perdidos, daquela área que ficou danificada. Com essa capacidade plástica que o cérebro tem, é possível uma pessoa voltar 100% a ter os movimentos normais, a ter a capacidade cerebral 100% em funcionamento depois de uma fisioterapia? É possível sim. Esse fenômeno se chama plasticidade neural, que nada mais é do que o recrutamento elétrico de circuitos alternativos que vão substituir aqueles circuitos que foram lesados. Os neurônios não se reproduzem, eles não brotam, eles não crescem em extensão. O que acontece é que, do ponto de vista elétrico, conforme ele vai sendo submetido à reabilitação, o nosso paciente, ele vai puxando eletricamente os circuitos que passam perto daquele ou à distância, que tem conexões elétricas, e a função vai sendo suprida. Quando você vai avaliar um paciente, você avalia a porta de entrada por onde você vai estimular a recuperação da função. Quanto maior o número de neurônios vivos, para o fisioterapeuta e o fisiatra poderem trabalhar, maior a chance de reabilitação. Então, cabe a nós, na fase aguda, manter o maior número possível de células vivas funcionando para que o reabilitador tenha maior espaço, maior reserva funcional, que é particularmente evidente nos jovens, para poder trabalhar. Doutor Silvio, quais os esforços que a medicina está fazendo no mundo todo para tentar evitar o avanço dessa doença tão grave? Eu acho que o grande esforço ele tem que ser educacional, né? O esforço de prevenção para não aumentar o acidente vascular cerebral. E os esforços, eu acho que são hoje em dia em torno dos transplantes de célula-tronco, que são, acho que, a grande novidade para poder melhorar esse paciente com sequelas neurológicas. Doutor Silvio, ainda nessa questão do tratamento que a Ana estava falando e o senhor respondendo aí, eu queria saber, naquela baixa taxa de metabolismo, tentar baixar o metabolismo do paciente nas primeiras horas, vamos dizer, claro que isso no hospital, inicialmente tem efeito, por exemplo, baixar a temperatura do corpo em 2 graus para que, vamos dizer assim, que o cérebro não precise tanto de oxigênio, não fique tão comprometido ali naquele momento, dá mais tempo para o médico agir? Olha só, você está falando de uma fase pré-acidente vascular ou quando o paciente está tendo o acidente vascular cerebral. Como o neurocirurgião falou, quanto mais neurônios você permitir que fiquem, que permaneçam vivos, com certeza você vai ter uma melhora desses estímulos elétricos, desses neurônios remanescentes. Se você deixa que esses neurônios morram muitos, então você tem uma dificuldade muito grande de reestabelecer a função nervosa, a função neuronal desses pacientes. Então, acho que todo método, para conseguir manter os neurônios vivos, com certeza, eles são válidos. Doutor Marcos Stavali, eu queria saber se existe a possibilidade de uma pessoa detectar a possibilidade dela ter um AVC, se existe algum exame que faz isso e se existe, a partir de que idade e com que periodicidade ele deve ser feito. Existe sim, é muito similar ao check-up cardíaco, porque a doença é a mesma, é uma doença vascular que vai causar uma obstrução e a falta de circulação de uma parte do cérebro, assim como acontece no coração. Então, dentro do check-up cardíaco, você pode envolver
um check-up das artérias cranianas, fazendo exames que te mostrem como está a circulação cerebral. Mas mais importante do que isso é que você tenha um bom controle da pressão arterial, um bom controle dos lipídios plasmáticos, colesterol e triglicérides, que você entre num programa de prevenção contra o fumo, ou seja, que você tome os cuidados normais para evitar uma doença arterial, que tenha repercussão tanto cardíaca quanto ao lado do sistema nervoso central. Doutor Stavali, eu li que depois de uma infecção aumentam as chances de se ter um AVC, refrigerante dietético também aumentariam as chances, dormir pouco, dormir menos de 6 horas e também uso de anticoncepcional oral. Eu queria saber se tudo isso é verdade e quais os hábitos podem aumentar as chances de uma pessoa ter um derrame. Bom, uma pessoa que dorme pouco e vive estressada certamente está hipertensa, com colesterol alto, com hábitos alimentares péssimos, educacionalmente, do ponto de vista de rotina de vida, está absolutamente predisposto a ter um AVC ou um infarto no miocárdio. As coisas interagem. Quanto aos refrigerantes, é difícil saber, porque a maioria das pessoas que tomam refrigerante sintético já tem obesidade, etc., e por isso estão tomando os refrigerantes. Mas há sugestões de que isso poderia estar ocorrendo. Mais importante do que pensar exclusivamente no refrigerante é pensar no hábito alimentar como um todo. E o medicamento anticoncepcional, nas pessoas predispostas, facilita sim a trombose de uma artéria, a oclusão vascular. Isso pode causar um AVC. Mas o ginecologista, quando ele vai fazer a orientação hormonal da paciente, ele certamente tem um mapa daquela paciente no sentido de saber quais os riscos que podem ocorrer naquele uso de medicamento. A medicação bem dosada, aplicada com segurança, é segura. Doutor Marcos, doutor Silvio, a gente tem perguntas de assinantes aqui. Vamos ver essa pergunta no telão e saber para quem ela é mais indicada, então. O primeiro assinante mandou a pergunta, pode colocar aqui no telão, por favor. Com 25 anos, tive um AVC por excesso de estrógeno, por tomar anticoncepcional. Perdi a memória de tal maneira que nem mesmo meus filhos e eu reconhecia. Hoje, aos 55 anos, ainda corro o risco de repetir este quadro. Marilene fazendo a pergunta, doutor Marcos. Todos nós temos o risco de ter um AVC. Eu posso ter um AVC aqui agora, gostaria de ir rapidamente para o hospital para ser tratado. Mas é claro que se a gente já teve uma vez, a gente tem que tomar cuidados adicionais. É como alguém que teve um infarto. Pode ser que nunca mais tenha, desde que se cuide. Mas é uma predisposição individual que se revelou já numa idade muito jovem. Então os cuidados têm que ser redobrados e o acompanhamento médico tem que ser constante. A gente tem mais uma pergunta de assinante agora, doutor Silva. Essa pergunta é para o senhor. Vamos ver qual é a próxima. É a seguinte: por que os homens até os 50 anos são mais propensos do que as mulheres a sofrerem um AVC? É o evangelista que pergunta. O doutor Stavali já comentou sobre isso. Queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, doutor Silvio. Na verdade, já foi bastante comentado sobre isso, é sobre os hábitos, né, os hábitos masculinos, né? O fumo, o estresse, o sedentarismo. Quer dizer, a mulher, eu acho que ela tem uma preocupação maior com o cuidado com a saúde. Claro que existem outros riscos, quer dizer, o uso do estrógeno, como foi falado, mas aí você teria que ter uma predisposição. Então, o homem, ele é o estresse, ele que tem que tomar, quer dizer, dar conta da família, dar conta da função trabalho. Então, por isso, eu acho que ele a população masculina ela é mais atingida do que a população feminina. Oi, doutor Marcos. A minha pergunta agora é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta minha, sobre quem tem arritmia. Também há um certo mito, eu não sei se é verdade isso, se quem tem arritmia corre realmente o mais risco, ou tem o mais risco, vamos dizer assim, de ter um AVC. E micros AVCs, vamos dizer assim, né, pequenos, então são muito difíceis de serem diagnosticados e a arritmia também é muito difícil de ser diagnosticada se ela não for muito forte. Como lidar com tudo isso? É só exame mesmo de prevenção, anual? É verdade. Uma arritmia cardíaca predispõe ao AVC, porque quando o seu coração bate descompassadamente, uma parte dele pode bater muito devagar e o sangue ficar ali represado e se transformar num coágulo. De repente, aquela parte bate forte e espirra os coágulos para a circulação e eles podem atingir o cérebro e ocluir as mais diferentes partes vasculares do cérebro. Então, alguns tipos de arritmia predispõem sempre sim ao AVC. É muito importante que no seu check-up anual
o eletrocardiograma seja feito. E se você tem sintomas do tipo palpitação, falta de ar, sente um descompasso cardíaco, que você consulte o seu cardiologista e faça o teste de esforço, faça o eletrocardiograma para ver se você tem uma arritmia que predispõe ao AVC. Algumas dessas arritmias obrigam, mesmo profilaticamente, que você tome medicamentos anticoagulantes, às vezes o resto da vida, dado o risco de ocorrência de um AVC embólico, quer dizer, um pedaço de coágulo, um êmbolo de coágulo sai nadando do coração e entope uma artéria cerebral. Dr. Marcos Stavali, neurocirurgião, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Luciano, Raquel. Obrigada, Ana. A gente agradece o Dr. Marcos e aqui no Rio a gente agradece o Dr. Silvio Marcos de Oliveira, fisiatra, Anne Lotterman lá na BBR. Bom trabalho aí. Dr. Silvio, sucesso aí com seus pacientes. Bom dia.